Já já vai começar o período de imposto de renda e muita gente surge com dúvida, principalmente os MEI. Existem muitos MEI hoje, né? Existem MEIs novos aí que ainda não sabem como funciona a questão do imposto de renda para MEI. Primeiro vamos só colocar as informações corretinhas, fazer um vídeo resumido aqui para a gente não adentrar muito, tá bom? Primeira coisa, que não existe imposto de renda para MEI. O MEI, o microempreendedor individual, que tem o CNPJ, que é um CNPJ, ele faz a declaração anual do MEI. Você declara lá faturamento de serviço, faturamento de comércio, se teve funcionário ou não, faz a declaração, ok. Aquilo lá é sua declaração de faturamento, tá? Então, beleza. Então, o MEI tem essa obrigação acessória, que é fazer essa declaração. Saiu isso, é só pagar as guias mensais. Beleza, agora vamos para a parte do CPF. Então, o imposto de renda do titular do MEI, aí sim, estamos falando do imposto de renda do titular do MEI. Então, eu, pessoa física, vamos supor que eu tenho um CNPJ MEI, eu tenho que declarar o imposto de renda porque eu tenho um MEI? Não necessariamente, tá? Vou só explicar. Então, beleza. Então, vamos supor que eu tenho um MEI. Meu MEI está sem movimento, meu MEI está parado, eu vou declarar alguma coisa? Eu preciso declarar que eu tenho um MEI. Então, boto em bens, um CNPJ, valor do capital, declaro. Mas se eu tenho um MEI e tem movimento e eu tenho lucro, então eu tenho que declarar o meu lucro no meu imposto de renda. Se eu tenho um MEI e tiro um prolabore, eu tenho uma contabilidade que tira um prolabore no salário mínimo, para eu fazer um adicional de INSS, então eu tenho que declarar o meu prolabore e minha distribuição de lucro. Então não vou adentrar muito nessa questão de lucro, não é que existe uma presunção de lucro, o lucro acima do permitido tem que ter um balanço patrimonial para você declarar isento de imposto. Não vou me adentrar muito, vamos falar só do titular do MEI. Então o titular do MEI, ele tem um CNPJ, tem essa situação. Então, beleza, pode ser que eu tenha um carro. Eu tenho que declarar um carro, pode ser que eu tenha uma moto, pode ser que eu tenha investimento CDB, fundos imobiliários, criptomoeda, pode ser que eu tenha um pouco de poupança. Então, todos esses bens, né? Esses bens eu vou ter que juntar para fazer minha declaração de imposto de renda. E nele eu vou incluir um bem que é um CNPJ do MEI. Se é sem movimento, eu vou informar CNPJ sem movimento, CNPJ tal, capital tal. Se eu tenho movimentação, eu tenho que informar o meu lucro. Que aí entra a questão de uma contabilidade, fazer uma assessoria para você. Porque vamos supor que eu sou MEI, faturo 60 mil por ano. Faturei 60 mil ano. Só que 60 mil não é o meu lucro. E quem faturou é o CNPJ, não é o CPF. Então existe uma separação de CNPJ e CPF. São duas coisas diferentes. Ok, então faturei 60 mil CNPJ, porém eu tive 10 mil de despesa, eu tive que pagar o imposto, tive que pagar serviço, tive que pagar contador, tive que pagar despesas que ao total do ano deu 10 mil, que é pouco. O MEI tem uma despesa pouco, se for serviço, né? Comércio tem um pouquinho mais, beleza. Então vamos supor que deu 50 mil de lucro. Veja só, faturei 60, tenho 50 mil de lucro. Nisso, se você pegar essa proporção, ele é maior do que 32% do que tu fatura. Então, como é que funciona a questão do lucro? Eu tenho meu faturamento, se eu tenho um lucro acima da presunção que chama de 32% para serviço e 8% para comércio, eu tenho que provar para a Receita Federal porque meu lucro é acima da presunção, é lei. Então tenho que provar. Como é que eu provo? Através do balanço patrimonial. Vou com uma contabilidade, falo com o contador, meu lucro deu maior do que permitido lá, eu tenho que provar para não pagar imposto. Porque se eu não tiver um balanço, esse valor acima de 32% ele passa a ser tributável. E é onde muitos MEI erram. Muitos MEI pegam assim, eu faturei 60 mil no MEI, eu vou colocar tudo como lucro. Não é tudo lucro. Você tem a guia mensal, você tem despesa operacional, você tem transporte, você tem internet, você tem um celular que você bota crédito, você paga a conta para você trabalhar, você tem vários fatores de despesa que não abatem no teu imposto, mas são despesas que diminuem o seu lucro e você tem que informar o lucro certo, tá bom? Então, só atento a isso, porque o imposto de renda para o MEI funciona dessa forma, para o titular do MEI. Então, sou titular do MEI, o MEI declara a declaração anual e eu, como titular do MEI, vou declarar o meu MEI. Se fosse em movimento, beleza. Sem movimento, CNPJ, capital, beleza. Se eu tenho movimentação, tem que ver qual é o meu lucro, tem que colocar meu lucro, se eu tenho um prolabore, ok, e declaro o restante dos meus bens, né? Que o imposto de renda é várias outras coisas. Conta corrente, CDB, fundo imobiliário, poupança, se eu tenho independente, plano de saúde, né? Se eu tenho ouro, se eu tenho criptomoeda, enfim, aqui questão todinha do imposto de renda. Tá bom? Então, muito atento com isso, que muitos MEI erram todo ano, os MEI erram declarando o faturamento do MEI no seu imposto de renda. Não é dessa forma, tá? Você tem um faturamento, você tem despesa, você tem seu lucro, qual o seu percentual de prolabore, se teve ou não, para poder fazer
a questão do imposto de renda correto. Então, muita atenção com isso, porque a Receita está de olho, tá? O negócio lá do Pix é só uma das coisas, então eles fazem cruzamento de muitas informações para você cair na malha fiscal ou não, se fizer tudo certinho, tá bom? Gostou desse vídeo? Dá uma joinha, mais dúvida, comente aqui embaixo que eu vou gerar mais conteúdo para você. Forte abraço e até a próxima.